Boa tarde a todas. Como Roseli falou, eu estou como secretária de Estatística neste biênio. É algo que eu gosto muito de fazer, as irmãs que me conhecem sabem, mas também executo outras funções, né? Na Sinodal como secretária de Estatística, na Federação secretária executiva e na SAF local como secretária que nós mantivemos da terceira idade. Então, nos três SAF, Federação e Sinodal, coisas diferentes, né? Mas que acabam culminando no nosso relatório, lá na estatística, porque a estatística está envolvida com todas as secretarias, né? Ela trabalha em conjunto com todas, né? Porque a estatística depende de toda a coleta de dados de todo o trabalho realizado na SAF. E vamos ver, Rose, como é que eu... Aqui você já pode colocar lá embaixo, Fátima, tem escrito em verdinho, está escrito compartilhar tela. Você clica lá e vê onde está seu material e clica no seu material. Vamos lá. Ok? Rose, se não tiver ok, você vai Não, entrou. Agora só você está Só que está nas considerações finais. Você tem que voltar, acho que voltar ao seu slide, que acho que já está no finalzinho, nas considerações finais. Você deve ter deixado lá. Aí vai para a setinha e volta ele todinho. Ou então põe lá no começo do slide, põe lá slide no começo. Ou então vai clicando com a setinha até voltar, se não tiver muita coisa. Não, eu já. Tá vendo? A apresentação de slide, você põe em cima começo, aí volta no comecinho. Pronto. E agora é só aumentar a tela. Aí. Isso, tá ótimo. Tá bom? Bom, então eu quero, né, dizer às irmãs que manifestar a minha alegria de estar, né, nesta tarde e o tremor diante, né, de tamanha responsabilidade em transmitir aquilo que eu aprendi, né, a vocês. Mas também dizer que é um privilégio muito grande pelo Senhor que Ele me deu, me escolheu para participar, para servi-lo nessa secretaria. Eu gosto muito de números, é uma secretaria que eu, assim, tenho o meu particular, né, carinho, então eu gosto bastante de estar envolvida neste trabalho. E ver, né, que no final do ano colher esses dados, somar, e no final do ano ver aí o trabalho realizado, né, poder sentir como é que foi, né, o trabalho feito por cada um de nós. E a estatística é o termômetro da SAF. Quando vai bem, está lá em cima, quando não vai, a gente já consegue ver, porque é o nosso trabalho com números, né? E esse trabalho todo, ele foi orientado pelo Senhor, lá em Números de 1, né, capítulo 1, de 1 a 4, que Moisés recebe do Senhor a orientação de levantar o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Então, a partir daí já, né, se fala em contar, em fazer esse censo, e o Senhor, então, orientando de que forma, né, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Então, eu quero imaginar hoje, com toda a tecnologia que nós temos, ainda, né, temos dificuldade. Eu quero imaginar lá naquele tempo, né, homem a homem, cabeça por cabeça, e ainda da idade de 20 anos para cima. E ele fala só nos homens, ele nem fala nas mulheres, né? Então, essa orientação do Senhor dada a Moisés e que para nós é de grande valia, porque muitas vezes a gente escuta, mas para que fazer o relatório? Né? O Senhor não está pedindo isso, o Senhor está pedindo sim, né? Que nós documentemos e falemos. Para quê? Qual o objetivo? Para que a gente esteja se aperfeiçoando, né? Perdão, nós fazemos esse trabalho sob orientação do Senhor. E por que nós estamos hoje aqui nessa tarde? Para que nós estejamos nos aperfeiçoando para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo.
todo esse trabalho, desde cedinho, todas as oficinas e as palestras, nos servindo, né, de orientação, de aprendizado, para que nós estejamos nos aperfeiçoando cada dia mais para a edificação do corpo de Cristo. E daí, então, nós colocamos a definição da estatística, muito simples, muito tranquila, né? É um ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos, né? Qualquer coleta que tenha dados quantitativos. Então, a definição é bem pequenininha mesmo para um trabalho que lá na frente, né, vai ser grandioso. E o guia, o nosso famoso guia que tanta gente falou hoje aqui, no seu artigo 32, a Secretaria de Estatística tem algumas atribuições. E a primeira dela é coletar os dados, analisá-los e avaliá-los, né? Elaborar relatórios com todos esses dados, organizar tabelas, gráficos, né, para que a gente tenha uma melhor visualização do trabalho realizado. Esse trabalho ele é encaminhado para a diretoria, né? O relatório, e esse relatório ele deve estimular e incentivar o trabalho feminino em todos os âmbitos. Com esse trabalho, a gente busca a melhoria. Com este trabalho, a gente analisa e avalia os resultados apresentados. E por isso ele é tão importante. E aí eu abro um parênteses do dia de hoje, quando nós ficamos sabendo que o Brasil não iria efetuar o censo. E o censo é muito importante para que desenvolva a melhoria no nosso país, nos estados, nas cidades. Então, ficar um ano sem esse censo é um prejuízo muito grande para a nossa nação. Então, ele é muito importante, esse trabalho é muito importante, visando esta melhoria. E no seu parágrafo único, a Secretaria de Estatística deve trabalhar em conjunto com a diretoria, com as coordenadoras de departamento, no caso da SAF, e as demais secretarias de atividade, como eu já havia falado, todas num só intuito, né? Visando o trabalho do Senhor, a glória do Senhor, o crescimento, né, do trabalho. E a Nacional, ela também colocou para a gente, no início do quadriênio, objetivos que foram orientados através da Secretaria de Estatística da Nacional, que são ampliar as atividades estatísticas, da forma e peculiaridade que cada SAF puder, fazer uma estatística com excelência, então buscar dados, buscar na fonte resultados fiéis, resultados pontuais, para que essa estatística assim não tenha tanta defasagem, né? Muita gente fala assim, esses números a gente tem um parâmetro, mas pode ser mais e pode ser menos. Então, procurar fazer, né, de forma com que a gente busque excelência. Consolidar e ampliar as atividades já existentes nessa secretaria, né, conforme João 15:5b, que diz, sem ele a gente não pode fazer nada, né? Então, buscar consolidar e ampliar, buscar resultados, buscar crescimento através dos trabalhos de evangelização, através de missões, reunindo, né, todas as secretárias e buscar esse crescimento, nem tanto da sociedade para que ela reflita também em nível de igreja e em nível do povo de Deus de maneira geral. Aprimorar o trabalho fixando metas. A Nacional, ela fixou uma meta do próximo, de crescimento para o próximo quadriênio, né? Nesse quadriênio com resultados para o próximo, de 15% de crescimento. Então, é um valor até que alto de crescimento, né? Um percentual alto. E ela também fala em previsão de perda de 2,5%. Só que nós tivemos a pandemia, então nós não sabemos a quanto nós vamos ficar com essas perdas e com este crescimento. E a preparação de líderes em nível de SAF, Federação Sinodal, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui neste dia.
Bom, então nós vamos começar na prática. Onde começa, o que fazer, como fazer, né? Então, ele começa todinho no trabalho individual nosso. Ele começa em nós, através do nosso relatório individual. E ele está mais simples, mais tranquilo, né? Dá para fazer de forma muito tranquila o preenchimento mês a mês desse relatório. Então, tudo que fizermos, as nossas participações, as nossas distribuições de Bíblia, e até folhetos, as nossas contribuições, elas devem ser colocadas aqui nesse relatório. Então, hoje, esse formulário, ele é para mim, né? Para a Roseli, para a Imaculada, para que nós estejamos sendo bem fiéis no preenchimento deste relatório. E aí eu também abro um outro parênteses, que o que nós vamos colocar nesse relatório é fruto da nossa gratidão a Deus. Eu gosto sempre de pensar dessa forma, porque muita gente, né, muitas irmãs acham que é só colocar, eu nem lembro o que eu fiz, eu acho que eu não fiz. Outras nem colocam porque não fizeram nada. Mas eu gosto de pensar que este relatório individual, ele é fruto da minha gratidão a Deus por todos os benefícios que ele tem feito para comigo, né? E fez, faz e ainda fará. Então, se ele me salvou, né? Se eu tenho Jesus como o meu Redentor, se eu tenho essa vida maravilhosa com ele, eu devo mostrar, dar a minha gratidão a ele por todos esses benefícios. De que forma? Orando mais, visitando, levando uma palavra de alento e conforto, distribuindo mensagens àqueles que ainda não conhecem, contribuindo com ofertas missionárias, com ação social. Então, aqui começa o nosso relatório. Bom, nós devemos anotar a nossa participação, que são nas reuniões de oração, presencial e online, hoje mais online do que presencial, embora a gente veja algumas fotos, algumas menções de que estão se realizando reuniões presenciais, mas nós vamos falar da essência do relatório e hoje como é que nós estamos fazendo. E as promovidas que são promovidas pela SAF, igreja, sociedades internas da nossa igreja e outras. Anotar as visitas realizadas presencial e online, hoje mais online, individualmente e em grupo de sócias. Individualmente, a gente pode fazer uma ligação por telefone ou por videochamada, mas a visita, ela segue a essência dela. É uma visita onde você cumprimenta, onde você faz a leitura da Bíblia e você ora com a pessoa. Se não tiver essa estrutura, não é visita. Então, não adianta a gente falar, mas eu visitei, conversei bastante, tudo. Mas deve ler a palavra, deve fazer uma oração. E o grupo de sócios, nesse caso, quando existe, né, uma irmã liderando, ela então vai certa de que ela deve fazer dessa forma. A distribuição, anotar a quantidade de Bíblias, Novos Testamentos, literaturas cristãs, folhetos. E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque considera-se literatura cristã, revistas e livros reconhecidamente evangélicos. Então, também de forma tranquila. A nossa contribuição, nós devemos anotar todas as ofertas destinadas para missões, ação social, e no nosso relatório tem a contribuição mensal, se a SAF adota essa modalidade, ou a contribuição anual, que é a antiga per capita. E daí, então, nós vamos passar para a coordenadora de departamento. Está aqui o formulário e a gente tem percebido que esse formulário do departamento, pouco se fala e, às vezes, algumas nem preenchem. Mas esse relatório ajuda muito para que a coordenadora feche mensalmente, né? Tenha informações mais fiéis e ajuda demais a secretária de estatística no seu relatório anual. Então, também da mesma forma. O preenchimento, então, é pela coordenadora, ela deve preencher o nome da SAF, o nome da coordenadora, o total de sócios mês e ano,
e deve ser preenchido por ela, e é a soma dos dados dos relatórios individuais. A participação também na departamental, os visitantes homens ou mulheres da igreja ou não. Hoje, as departamentais, irmãs, estão acontecendo online, algumas unificadas, outras, né, de forma separadamente, e dificulta um pouco a gente anotar os visitantes, mas a coordenadora precisa estar atenta para que ela possa estar identificando os visitantes e colocando no relatório, tá? Então, o local da reunião deve ser preferencialmente na residência, e é uma oportunidade também para a evangelização de vizinhos e amigos. Hoje, acontecendo online, então, as reuniões estão acontecendo em todas as residências, né? Ninguém está escapando por conta de online. Distribuição também, registrar o total somado dos envelopes individuais, bíblias, né? Toda a literatura cristã, deve, então, ser somado a todos. A contribuição, anotar o total das ofertas destinadas a missões, ação social, contribuição mensal, anual, quando for o caso, datar e assinar. Este é o relatório mensal que a coordenadora do departamento, então, fará. Estatística anual da SAF. Bom, tá aqui o formulário também, tá? Ele vai nos ajudar. Então, preencher o cabeçalho, todo mundo é a mesma coisa. Ele deve ser preenchido pela secretária de Estatística da SAF no final do ano, né, a partir da soma das informações contidas de todos os formulários dos departamentos que ela recebeu no decorrer do ano, mês a mês. Por isso que fica muito mais fácil você trabalhar, né, fazendo mensalmente, para que lá no final só somar e ficar uma estatística fiel, mais tranquila. Deve ter a colaboração conjunta da presidente, da secretária de atas e da tesoureira, porque ela vai precisar de informações para fazer, então, o seu relatório anual. Todos os dados devem constar todos os demais dados que não constaram nos formulários individuais dos departamentos, em anotações à parte pela própria secretária ou a presidente. Ou seja, o que não tiver nos individuais são as informações que a presidente ou a secretária de atas e a própria tesoureira devem, então, informar a secretária de estatística. Tá? Então, programação que a própria SAF desenvolveu e que não envolveu especificamente alguém, então, esse trabalho deve constar, fazer parte da somatória dos relatórios individuais. O preenchimento dos dados, né, desse relatório. Então, de acordo, de novo, com o nosso guia, no seu artigo 118, ele deve ser elaborado sempre em 3 vias, para que conste no relatório elaborado pela presidente da SAF, um outro relatório que vai fazer parte, que vai ao Conselho e à Federação. Então, sempre em 3 vias. E daí, então, nesse relatório, a participação é o total das sócias de departamento, se houver mais de um, o número das assinaturas da SAF em revista, reuniões departamentais e presença dos participantes, as plenárias e presenças das sócias, e aí a gente vai ver no livro de presença, as reuniões de oração realizadas pela SAF, igreja e outras sociedades, as visitas realizadas pela SAF, então tudo total. Trabalhos de evangelização e missões promovidas pela SAF, outras reuniões e oficinas promovidas pela SAF durante o ano. Então, assim, muita gente tem dúvida. Reunião de oração é reunião de oração. Tem todo lá o esquema e não tem o próprio nome já diz. Trabalho de evangelização, irmãs, também evangelização, missões, o próprio nome e o trabalho é direcionado a esse objetivo. Fora disso, são reuniões especiais. E eu sempre gosto de falar, na minha SAF, nós temos encontros da terceira idade que mantemos ainda. Esse trabalho é um trabalho especial promovido pela SAF. Então, a gente deve informar ou outras datas comemorativas que a SAF possa, então, promover.
A distribuição também, extrair os relatórios mensais do departamento. Aqui só entra a somatória dos relatórios do departamento e se ocorreu algum trabalho evangelístico pela SAF, tá? Ou de missões, para que some ao que foi desenvolvido nos relatórios individuais já entregues. Então, literatura cristã, a SAF desenvolveu o trabalho, comprou lá X folhetos, entra, soma aos relatórios mensais dos departamentos. Tá? A contribuição para missões, aquelas que a SAF ofertou e se encontra registrado na tesouraria. Aquelas que são resultantes das ofertadas pelas sócias, também é a somatória das duas coisas. Se a SAF não ofertou nada, mas normalmente sai da tesouraria. Essas ofertas têm que estar registradas na tesouraria, tá? Para que ela se some ao relatório lá no final do ano. Para ação social, a mesma coisa, contribuições individuais contidas em seu envelope e doações em dinheiro pela SAF. Aqui eu já vou começar a falar que para ação social é apenas valores, doações em dinheiro. Se a irmã doou uma geladeira, um fogão, numa campanha que a SAF pediu, essas doações elas entrarão no relatório geral. Aí a gente fala da presidente, não, no relatório anual da SAF. A presidente sabe, a ação social, o relatório dela vai colocar que foram doados, geladeira, fogão, tal, cestas básicas, então ela coloca no relatório anual da SAF. Mas, neste campo, ação social é só valores, não entra outra coisa, tá bem? E nem se converte. Eu doei uma cesta básica, você vai informar que doou uma cesta básica. A relatora do seu departamento ou a da ação social, você faz chegar essa informação até ela. Mas eu não posso converter, conforme a orientação da nossa secretária da Nacional, não posso converter em dinheiro, tá? Então, eu doei uma cesta básica ou eu doei, ou eu fiz a oferta de R$100 para a compra, aí a pessoa, se foi para comprar a cesta básica, a pessoa foi, mas não, você não vai colocar neste momento. Partimos para a estatística da federação. O formulário está aqui, e eu fiz questão de colocar os formulários para as irmãs verem que são separados mesmo e a gente deve usar os formulários para. Este é por conta da secretária de estatística da federação e ela preenche o cabeçalho, conforme nós já falamos, com o nome da secretária, com o número de SAF, de acordo com o que recebeu de cada um. O preenchimento dos dados também ele deve ser preenchido no final do ano por essa secretária, com a colaboração conjunta da presidente, da secretária executiva, de atas e da tesouraria. Tá? Após receber os relatórios de todas as SAFs. Ele deve ser entregue à secretária de estatística da Sinodal logo após o Congresso Anual da Federação. Por isso que quando acontece o nosso Congresso da Federação, há aquela que ele corre para enviar o relatório de estatística. Novamente, conforme o guia, em 3 vias, a Sinodal, e a federação que faz parte do relatório dela, que vai ser entregue ao secretário presbiterial, e ele vai, então, apresentar lá na reunião do presbitério, e uma que ficará no arquivo da federação. Esse é um documento, ele deve ser datado e assinado. Então, o relatório de estatística é um documento, deve ser datado e assinado, ok? A participação é a soma de todos os dados de participação constante nos relatórios das SAFs. As participações das reuniões da federação registradas no livro de presença. Então, a programação que a federação fizer, a presença deve ter um livro, e a nossa federação especial tem um livro, estou falando da Centro-Norte, do qual nós registramos a presença de todos os participantes. Mesmo online, tá, irmãs? A gente mantém, eu anoto o nome de todo mundo e eu coloco no livro de presença
os que estavam presentes. Eu tenho tomado esse cuidado. É claro que não, a gente não pode garantir o 100% por causa das conexões que caem. Às vezes, na hora que você anota, felizmente caiu uma conexão, né? Fica mais... Na maioria, a gente consegue pegar assim, os participantes dessa programação. Então, mesmo online, a gente consegue ter uma ideia do número de presenças. Tá? Distribuição de Bíblias, é o somatório das Bíblias distribuídas pela SAP, e aquela que a própria federação fez. De novo, né? A federação tem uma programação e ela comprou 500 Bíblias para doar, entra nessa somatória. E assim, com as demais literaturas cristãs reconhecidas evangélicas. Missões também, as contidas no relatório de SAFs e outras, e se houver por iniciativa e programação da própria federação. Soma-se o relatório das SAFs mais o da federação. A ação social também são as contidas nos relatórios e das campanhas de iniciativa da federação. Doações, de novo, em dinheiro. Tá? Sobretudo, se retirado do caixa da tesouraria. E aí, então, nós chegamos na estatística da Sinodal, um degrau antes, né, de ir para a nacional. Também o nosso formulário está aqui. Esta deve ser, está sob os cuidados da Secretaria de Estatística da Sinodal, desta aqui que vos fala. Então, eu preencho, né, o nome da Sinodal, o ano, o meu nome e o número de participações. As participações nesse relatório das reuniões sinodal são verificadas pelo registro do livro de presença, de novo, né, que deverá constar a assinatura de todas as pessoas que do evento participaram. Então, de novo, aquele cuidado, mesmo online, a gente tem condição de descobrir, de anotar os nomes das conexões, de quem, né, das pessoas, dos irmãos que estão participando, ok? A distribuição também da mesma forma, soma-se a federação, o que as federações estão informando, mais o que a Sinodal, porventura, tenha feito em algum trabalho promovido pela mesma. Na contribuição para missões, a somatória é realizada pelas sócias, até essas campanhas pelas federações e a própria Sinodal, e o mesmo acontecendo para as ofertas da ação social, lembrando que também doações em dinheiro. Tá? O que é importante? Que a secretária de Estatística e a presidenta sinodal, elas são responsáveis para buscar esses relatórios, tá? Das federações, para que a gente possa se organizar, compilar, analisar, né? E fazer os gráficos, as tabelas, né? As planilhas que precisam ser feitas para a gente, então, poder fazer o nosso relatório. Uma via deste relatório, no caso da Sinodal, aos 2 anos, né, referente aos 2 anos anteriores ao Congresso do Bienal, este ano nós teremos o Congresso. Então, deve ser anexada ao relatório da presidente, ou seja, nós vamos anexar o ano de 2019 e o de 2020. Este relatório será encaminhado ao Sínodo e à Confederação Nacional através da representante presente no Congresso. Este ano online, então, logo após o Congresso, será encaminhado à representante do Congresso, que estará encaminhando à secretária de Estatística da Nacional, a nossa irmã Darice. Bom, aqui nós temos, já praticamente analisando, a hierarquia e fluxo de dados. E aqui, olha, começa aqui embaixo, no nosso relatório individual, tudo aquilo que eu disse. Né? A nossa gratidão a Deus começa aqui no nosso relatório individual, que o relatório mensal do departamento soma, compila, encaminha para a secretária de Estatística da SAF, que soma, que faz, né, que compila e que manda, preenche o seu formulário e manda para a secretária de Estatística da Federação, que também procede da mesma forma, que manda para a Sinodal após o seu congresso,
e que envia, neste ano, né, vão ser os dois, que envia para a Sinodal e que envia para a Secretaria de Estatística da Nacional. Então, este é o fluxo de informações. E aí eu coloquei para vocês que, como a nossa proposta foi registrar a nossa história, porque se não registrarmos, nós não teríamos esses dados para contar, para, né, documentados. E eu penso na Bíblia também. A Bíblia é cheia de números, é cheia de somas, de totais. Alguém precisou fazer isso. Se não tivesse, né, se não houvesse o escolhido de Deus para fazer, a Bíblia não teria tantas informações, inclusive numéricas. Então, nesse registro da nossa história, eu coloquei o ano de 2019, que nós éramos já. Eu vou falar éramos porque nós já crescemos. O 2020, né? Já foi, 2021 já está indo a passos largos. Então, olha só, 86 sinodais, 327 federações, 2.924 staffs e 53.724 sócias. E nós sabemos que nem 100% das mulheres de cada igreja são, né, 100% sócias da SAF. Algumas realmente não fazem parte. E a nossa sinodal, em especial, no ano de 2020, até a Paula perguntou, nós lembramos de 2019, que era 669, mas nós tivemos um crescimento, olha. Em 2019, nós éramos 669. Hoje nós estamos com 671 sócias, né? 50 departamentos, 36 SAFs e 5 federações. Olha o registro da nossa história aí. Então, considerações finais. Dessa forma, minhas irmãs, recomendamos a todas as sócias da SAF, as coordenadoras de departamento, secretárias de estatística, em todos os níveis. Observe as orientações aqui apresentadas e, com todo amor, se empenhe na captura de todos os dados de forma correta e fiel, não com o objetivo de competir. Jamais. A gente sempre, né? É claro, dá um certo orgulhinho da gente de falar, olha, a minha federação, né, teve esse número grande, ou a minha SAF, ou o meu departamento, mas não. A estatística não tem o objetivo de competir, mas então somente de glorificar e honrar o nome do nosso Senhor, né? A quem servimos. Que o nosso Senhor continue nos capacitando e nos movendo a cada dia no realizar a sua obra com gratidão, humildade e zelo para a sua honra, para a sua glória e louvor, hoje e sempre. Amém. Então, como fonte, eu usei a Bíblia Sagrada, as orientações fornecidas pela secretária de Estatística da Confederação Nacional de SAFs, a irmã Darice de Souza Silva, a SAF em revista e o site, o nosso site. Então, nós louvamos e agradecemos a Deus pelo privilégio de servi-lo nessa secretaria, agradecendo por cada sócia, né, e as suas SAFs. A todos os presentes nessa plataforma, né, que o Senhor continue conduzindo para que continuemos firmes e constantes no trabalho que foi colocado em vossas mãos, em nossas mãos. Né? Fátima Maria de Souza Freitas, secretária de Estatística da Sinodal Norte Paulistana. E aí, irmãs, as que tiverem alguma dúvida e nós tivermos tempo, que eu não sei nem quanto tempo eu usei, né, que nós possamos estar sanando ou então respondendo conforme Roseli havia falado, ok? E aí está um pouquinho da nossa Confederação Sinodal numa foto, acho que na Igreja Ebenezer, num trabalho que houve, acho que foi Projeto Ana, se eu não me engano. E está aí as nossas queridas. Que Deus nos abençoe e que nos capacite. Eu estou emocionada de ter passado todo esse trabalho, estava tão preocupada, mas é de emoção.
nos capacite cada vez mais, mas acima de tudo, nos dê um coração com muita gratidão, um coração agradecido, para que a gente possa realizar o trabalho do Senhor com muita fidelidade, com muito amor, com muita dedicação. Amém? Amém. Deus abençoe, Fátima, no seu trabalho, na sua participação aí. Nós temos um tempinho, se tiver alguma pergunta, Paula, tem alguma pergunta? Se tiver, nós temos aí uns 10 minutinhos para responder. Temos sim. Aí, se não der, a gente responde pelo WhatsApp depois. Pode fazer a pergunta. Tem duas dúvidas aqui. A irmã Esther da Monte Sinai, fez um questionamento. Pode falar, pode abrir aí e falar que fica mais fácil. Temos um bom tempo. Isso, eu queria saber o que pode ser convertido em valor na hora de preencher essa estatística. Irmã, convertido em que sentido? Por exemplo, eu doei 500 peças de roupa. Aí eu posso pegar essas 500 peças de roupa e converter em valor, dizer que eu doei valor X? Olha, irmã, conforme a orientação, não pode. Porque a gente não tem ideia de quanto custa cada peça, né, para que a gente converta. Então, se a irmã doou para ação social, são essas 500 peças e ela entra no relatório, ela vai entrar no relatório da SAF. Ela só pode ser convertida em valores por conta disso. Não tem como a gente mensurar. Até que se a gente tiver, mas nós, na verdade, não ofertamos em dinheiro. E como a nossa estatística ela é em números, né? Não temos como colocar lá 500 peças de roupa, não. Ela entra no relatório anual ou da sua coordenadora de departamento, né? Que ela preenche lá o relatório, ela pode colocar que foram doadas 500 peças, né? Por uma sócia do departamento, e aí a presidente lá no anual também colocar. Mas neste momento, no seu relatório, não pode mais. Na estatística não, tá? Na estatística não. Obrigada. Ok. A irmã Simone Gouveia também pode colocar o seu questionamento aí? Boa tarde, irmã. A minha dúvida é em relação a uma reunião específica da minha SAP, né? A gente realiza uma reunião de terça-feira, que seria uma reunião de oração, só que ela é promovida pela SAP. E aí a gente tem muita dúvida se a gente coloca esses números dentro de reuniões promovidas pela SAP ou se a gente considera como reunião de oração também. Então, é uma reunião de oração, é isso? Isso. Então, irmã, mesmo ela é promovida pela SAF, melhor ainda, conta como reunião de oração, tá? Certinho, obrigada, irmã. Nada. Pelo que eu entendi, a irmã também colocou aqui no chat que tem reunião que é promovido pela igreja. Essa que é promovida pela igreja. Essa que é promovida pela igreja não pode entrar no relatório da SAF, porque, né? Mas a irmã pode contar como uma participação individual na reunião de oração. Então, quando ela fizer o relatório individual dela, e ela vai colocar lá o número de participações de reuniões de oração que ela foi. Que nem agora, né? As online. Tem irmãs que participam da SAF, participam da igreja, participam da SAF Hora na Madrugada, e às vezes até alguma outra sinodal convida, participa também. Então, a irmã conta o número de participações. Quer dizer, se no mês ela participou, vamos dizer, 15 SAFs Hora na Madrugada, ela participou de 5 reuniões que a igreja promoveu, e ela participou mais de 3 que a SAF promoveu, ela vai somar todas as suas participações. Mas constar como uma reunião de oração, né, promovida pela SAF, quando é pela igreja, daí não. Não sei se a irmã entendeu.
Compreendi sim, irmã, obrigada. Nada. A dúvida de outra irmã, aí já acho que a Roseli pode responder. Onde ficará disponível esse material? Alguém tem mais alguma pergunta? Ainda Fátima tem 5 minutos. 5 não, 10 minutos. Você vai Olha, fazer uma cartilha, Vai dar Fátima? 40 agora, você tem até 50 dentro de minutos para responder. para responder, esse material, ele vai ser, todas as oficinas serão reunidas num único local. A secretária de marketing deve fazer a reunião de esse material, e aí deve ter um link, eu acredito, e será passado, né, para as federações. Agora aí, para as nossas visitas, para quem para as irmãs que não são da nossa sinodal, convém deixar o contato para que a gente possa enviar, né? Mas esse material, essa apresentação que eu fiz, ela vai para juntar a todas as oficinas do dia de hoje. Alguém mais tem pergunta? Eu vou fechar a gravação. Eu deixei a gravação ligada, porque se tiver, já estaria fazendo a pergunta e respondendo para ajudar. Se ninguém tiver, a gente vai desligar. Ninguém mais tem perguntas para Fátima? Não? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação.